Fala pessoal, tudo bem? Alex aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou falar como você pode sair da pobreza em 6 passos. Eu vou contar a minha história e dentro da minha história eu vou falando os passos, porque esses passos fazem parte de como eu consegui sair da pobreza. Hoje eu não sou rico, mas não sou rico ainda, mas eu comparando, né, com a minha história, né, com a minha história de vida, eu tenho já muito orgulho de onde eu nasci, de como eu estou de vida hoje. Então eu espero que esse vídeo te agregue, te inspire e te ajude aí na sua caminhada rumo à melhora financeira. Então o primeiro passo que eu quero que vocês pensem é ressignificar o seu sofrimento. Sofrimento em que sentido? As dificuldades. Então eu pegava essas minhas dificuldades, né, da minha infância e transformava isso em combustível para eu querer sair daquela situação. Só para você ter uma ideia, ó, eu tenho 43 anos, né? Tenho 4 irmãos. Eu sou o mais velho de 4 irmãos. Então, na minha infância, eu precisei ter responsabilidade muito cedo, porque a minha mãe precisou trabalhar fora para ajudar em casa e eu precisei cuidar dos meus irmãos mais novos, com 9 anos mais ou menos. E antes disso, já pegando, né, um pouco também antes dos 9, eu sempre fui um menino que eu via ali o lugar que eu morava e eu não era satisfeito também. Eu via assim, sabe, era periferia, bem simplesinha, e eu via ali o dia a dia das pessoas, pessoas ali com roupa bem batida, com roupa suja, pé descalço. Então eu não me misturava muito com aquelas pessoas, eu não era mal educado, mas até era tido como metidinho, porque eu tentava andar um pouquinho mais limpinho, um pouquinho mais arrumado, isso já gerava já uma certa revolta nas pessoas, né? Então até serve de lição também, isso nem estava aqui no meu roteiro, mas pensei agora, quando você quer sair do ambiente, né, que você tá, as pessoas vão te criticar. Então, aceite isso. Todo mundo vai te criticar quando você quiser melhorar, quando você quiser sair daquele meio, né? E então tá, daí comecei a cuidar dos meus irmãos com 9 anos e tal, e eu via toda aquela situação, eu quase já passei fome, então eu realmente era muito pobrezinho. Pra você tem uma ideia, eu tinha que remendar as calças, né, no frio, como eu tinha pouca roupa, eu não tinha roupas de muita qualidade, eu usava 2 calças, 3 calças, né, e aí os outros via, eu ficava constrangido, e aí aquilo me deixava envergonhado, mas era a situação que eu tinha. Tênis eu usava até apertar os dedos, nossa, era difícil. É, assim, comida boa, às vezes quando eu ia visita em casa tinha um macarrão e um refrigerante. Então a gente nunca tinha nada assim muito farto, né? Doces, muito pouco, assim. Então realmente foi uma infância difícil. Minha mãe às vezes contava uma situação muito ruim, ela batia ovo com farinha ali, para virar tipo uma gemada, aí ela fazia tipo um omeletão, assim, sabe, dividir em 4, às vezes um ovo. Então, realmente, assim, não tô falando isso para me vitimizar, mas para falar que realmente eu vim de uma situação, assim, que ruim. Eu morava num lugar ruim, a casa que a gente morava eram 3 cômodos, então era sala e cozinha, tudo junto, o banheiro, né? E 2 quartos. Pra você ter uma ideia, minha mãe e meu pai dormiam no quarto. Aí eu e mais 2 irmãos, em três, dormia no outro quartinho. E a minha irmã dormia na sala, no sofá. Então essa era a nossa realidade. E no fundo da casa do meu avô, era uma dependência, né, de tijolo, reboco ali no cimento, né, sem pintura, móveis velhos, tudo muito simples, né? A gente não tinha, e sempre no aperto, meus pais sempre deviam, meu pai fazia conta, e aí iam cobradores lá, ele falava para falar que ele não tava, assim, eu tenho essas lembranças do meu pai, que ele nunca foi uma pessoa controlada com dinheiro, né? Então, aí também a importância de você ter pais que te conduzam. Mas assim, ele não sabia também, então não estou cobrando nada dele, só estou falando. A minha mãe também não teve muitos. Os meus 2 pais, né, estudaram até a quarta série, então eles não tiveram muitos estudos. A minha mãe sempre foi dona de casa, começou a trabalhar, que eu me lembro, né, por precisão, depois ali
que meu pai deixou faltar dinheiro ali por algumas situações, que eu posso falar em outro vídeo. Então foi isso. Então eu tive essa infância muito simples, onde eu não tinha fartura de nada, nem de comida, brinquedo, até uma coisa que hoje eu tenho isso em mim que é um pouco ruim. Eu sou um pouco egoísta com as minhas coisas, porque é, eu não gostava que pegava, sabe? Então é uma coisa que eu preciso trabalhar em mim, mas é difícil. Enfim. E aí, então, a primeira coisa, o primeiro passo é você ressignificar o teu sofrimento, a tua dificuldade e transformar isso em combustível para você sair daquela situação. É, eu penso que tudo na vida só depende de você, independente da sua situação. Eu sei que cada um tem uma situação, tem uma vida, mas pegando o meu contexto, eu consegui sair. Não foi fácil, sofri, foi difícil, né? Mas é possível. Não é fácil, mas é possível. Mas você tem que querer sair dali, você tem que querer ficar realmente indignado com aquela situação. O segundo passo, pessoal, é você ser inconformado e querer mudar. Como eu falei ali um pouco antes, né? Eu vi aquela situação, o lugar que eu morava, e eu não me conformava com aquele lugar. Eu tinha alguns exemplos, assim, meus tios por parte da minha mãe, eu vi eles morando um pouquinho melhor, eles tinham uma família mais estruturada, eu via um pouquinho mais de fartura na vida deles. Então eu ficava incomodado, que a minha família era a mais pobrezinha dali dos meus tios, né? A minha mãe, isso por parte de mãe. A família do meu pai não tive muito contato, mas eu também percebia que alguns tios também tinham uma certa fartura mais do que a gente. Então a gente realmente era muito pobrezinho. Então você ser inconformado e querer sair desse ambiente também faz muita diferença. E o terceiro passo, pessoal, é você observar os bons exemplos, né? Então, como eu falei, eu observava meus tios um pouco melhor, aquilo já me gerava indignação. Uma coisa vai levando a outra. A indignação me fazia querer mudar, né? Então é uma coisa alimentando a outra. E eu também tive outros exemplos, bons exemplos, numa outra fase minha mais adulta, né? Que foi o processo que eu fui caminhando. Então, os bons exemplos eu vou falar um pouco mais para frente também, que eu tive bons exemplos. Eu vou falar agora, por exemplo, ó, eu trabalhei de garçom, comecei a trabalhar com 12 anos. Comecei a trabalhar de garçom e atendendo mesa, assim, fazendo suco. Então, com meu pai, com meu tio ali por parte de pai, meu pai e minha mãe, acho que foi minha mãe que arrumou meu primeiro emprego com esse meu tio por parte de pai. Então eu ia lá, trabalhava com 12 anos, era difícil, muito difícil. Chorei dentro do ônibus já, nossa, horrível. E comecei a trabalhar e aí, olha que legal, eu lembrei agora. O lugar que eu trabalhava com meu tio era um clube. Então eu via todo mundo, assim, era uma realidade que eu nunca não conhecia, sabe? Dentro da periferia, você não vê assim, um clube, cara, é, é algo que eu nunca tinha vivenciado, assim, tipo, nossa, gente, tem vida muito melhor que essa que eu tô, sabe? Então, aquilo também gerava um sentimento de querer mudar. Então, vai naquela questão de ser formado e querer mudar. Então, eu vou falando as coisas da minha vida e vou relembrando aqui os passos, né? Porque é tudo uma história que vai se conectando dentro da minha vida. Eu tive também um episódio de observações também que vai se conectando. Uma vez eu fui dormir na casa de um patrão da minha mãe, né? Que ela trabalhava de tipo empregada doméstica, sabe? Ela precisou dormir lá e aí eu dormi lá com ela, que eu acho que ela não tinha com quem deixar. Eu não lembro se foram todos os irmãos que dormiram ou não, mas aí eu dormi lá. E eu lembro, olha como que isso me marcou. Eu lembro até hoje que eu dormi numa cama com lençol limpinho, cheiroso, com travesseiro assim. Até me emociona. Aquilo me deu um sentimento, falou, nossa gente, isso que é. Porque daí eu comparava com a minha vida da simplicidade, né? Dormia numa beliche, eu dormia em cima, meus dois irmãos dormiam embaixo, né? Na mesma cama, aquele colchãozinho fininho, com as ripas nas costas, né? Mas criança não sente tudo isso. Uma coberta meio fedida, né? No sentido de muito uso, sabe? Enfim, aquele lençolzinho batido, quase rasgando. Então você ter um contato com algo tão bom assim, te faz assim, ter sentimentos, né, de melhora.
E esse foi o meu exemplo. Aí você tem que buscar o seu. Talvez você... E hoje está muito mais fácil que antigamente. Hoje a gente tem internet, né, para ver bons exemplos, tem Instagram, enfim, tem muitas coisas. E observe na sua região, por exemplo, o cara do mercadinho, alguém que é próspero, talvez a sua família, ninguém seja próspero. Mas não tenha raiva nem odeie quem seja. Observe aquilo com uma inveja branca, né? Ou com admiração, inveja não, né? Com admiração no sentido de, nossa, que legal, o que que ele fez, como que ele conseguiu, tenta conversar com essas pessoas, né? Como que ele chegou, até hoje eu faço isso. Quando eu vejo alguém assim muito bem sucedido, que eu falo, nossa, o que esse cara faz? Que entra na questão que eu coloquei de observar os bons exemplos. Então a gente sempre tem bons exemplos na nossa a nossa volta, né? Um dono de mercadinho, um dono de padaria, um dono de oficina, que são pessoas que com certeza saíram do zero também, porque, por exemplo, dono de oficina, talvez ele começou como auxiliar e tal, e aí aprendeu e montou o dele, enfim. Então a gente tem que buscar esses exemplos para a gente se inspirar. E eu acho que isso é o principal. Se você não observar os bons exemplos e tentar aprender com eles, vai ser muito difícil, mesmo que você seja revoltado, que você queira mudar, você tem que ter um parâmetro de mudança fora do seu convívio tradicional, porque ali todo mundo está na mesma linha, né, que você, de vivência, de rotina. Então você precisa buscar essa diferença em outras pessoas. O quarto exemplo, gente, é ficar bom em se comunicar. Hoje eu vejo como fez diferença na minha vida eu aprender a falar bem. Eu me considero um bom comunicador dentro da minha realidade, dentro de onde eu vim. Então isso faz toda a diferença. E assim, eu sei que muita gente pode achar que isso é dom, mas eu brinco que tudo é praticável e aprendível. E, por exemplo, na escola as pessoas não queriam apresentar. Então eu fui praticando essa questão de falar desde a escola. Daí ninguém queria falar, pode deixar que eu vou. Eu tinha um pouquinho de confiança, né? Então confio em você também. E eu tinha confiança e eu comecei a apresentar. Eu me saí bem a primeira vez, fui reforçando aquilo dentro de mim. Então eu gostava de falar, de aprender sobre isso, né? No começo foi um pouco inconsciente, né? Mas depois eu fui praticando isso mais. Comecei a ler, hoje eu trabalho com vendas, que precisa de se comunicar bem, né, de maneira que convença as pessoas, que explique bem, né, que tire dúvidas. Então comunicar é essencial. E também o comunicar-se vem na questão também da mudança, né, de sair da pobreza, que hoje eu vejo, se você é pobre, vender é a melhor forma de você ter uma guinada na sua vida financeira. Porque se você é um trabalhador de base ali, um operacional, é muito difícil. É muito difícil você sair da pobreza. Porque você tem um salário mínimo de 1.500, 2, enfim. E você dificilmente vai conseguir, porque você só vai sobreviver. Então, comunicar-se leva na questão de vender. Ah, eu não gosto de vender. Meu, para com isso. Todo mundo vende. Você vende seu tempo, eu vendo meu tempo também, porque eu sou CLT ainda, né? Mas o meu tempo hoje, ele vale mais. Por quê? Porque eu comunico, eu vendo algo para uma empresa que eu gero lucro e essa empresa me paga uma comissão. Então, ser comissionado é muito melhor do que ser um CLT que tem só o salário fixo. Então, pratique se comunicar bem, se exercite nisso, isso é uma prática, né? E que vale muito a pena. E depois tente buscar algo em vendas. Se você não vender, eu acredito que é muito difícil você conseguir sair da pobreza, porque como eu falei, né, o trabalho de base é sempre ali 1.500, 2 e você não vai sair disso. O quinto passo é você fazer mais que os outros. Na cultura do Brasil, eu percebo que a gente é sempre ensinado a fazer o mínimo. Principalmente se você é um trabalhador assalariado ali, que você ganha aquele fixozinho, você faz a tua hora, vai embora e tá tudo bem. Se você não tiver esse sentimento de ser melhor, de fazer mais, de se destacar, você não vai conseguir prosperar na vida. Porque a grande verdade é que a vida é uma competição.
E se você não for melhor do que o outro, você não ganha. Então, uma promoção. Quem que vai ser promovido? O que faz ali o que é pedido ou o que faz a mais? Né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu pego um exemplo, exemplos básicos, para você não achar que precisa ser muita coisa. Eu gosto muito de observar, né? Então eu observo também bons exemplos em pequenas coisas, não só em pessoas e coisas ruins também, negativas. Eu fico observando, né? Por exemplo, caixa de supermercado. Tem um caixa que tá lá mal-humorado, né? Então ele vem, você fala, oi, bom dia, boa tarde, a pessoa, aquela cara de. Eu entendo que ganha pouco, né? Mas tá lá, é uma oportunidade, seja grato por essa oportunidade e faça seu melhor. E aí a pessoa tá lá, emburrada, né? Tipo assim, ai que merda de trabalho. E não dá um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Não ajuda o cliente a colocar a compra nas sacolas, né? E aí tem um outro caixa. Olá, bom dia. Oi, bom dia, tudo bem? Aí, proativo, já foi simpático, né? Aí você vê que ela já deixou um montinho de sacolinha do lado ali, todo preparadinho, aberta, né? Aí ela vai pesando e já vai meio que colocando. Ela tá fazendo mais que o outro. Você acha que o supervisor dela não vê isso? Os clientes, eu sou cliente, eu vejo. Aí você acha que quando tiver uma promoção, ela vai ser promovida, a chance dela ser promovida é maior. Entendeu? Então, e outra, as pessoas sempre estão te observando. Trabalhe e faça por você. Vai que alguém, você atendeu alguém você está num caixa de supermercado. Aí você atendeu um diretor de uma empresa ou um dono de uma empresa que ele precisa de um caixa lá. E aí ele viu o teu atendimento super bom. Ele falou, nossa, que legal, tô precisando de uma caixa. Olha que caixa excepcional. E isso acontece, e eu vou te dar outros exemplos que aconteceu comigo. Aí a pessoa pode te convidar para o trabalho. Pegando o exemplo meu, quando eu era garçom, eu sempre me esforcei muito em ser simpático, gentil, atender bem, né? Então, muitas vezes, você não sabe quem que você está atendendo. E a pessoa, às vezes, por ver o seu atendimento, a sua maneira de ser gentil, proativo, fazer mais, ela pode te chamar. Então, eu já fui chamado para ser vendedor. Por quê? Porque eu atendi bem. Então fica esse exemplo também para você, né? Sempre faça mais que o outro, isso é fundamental. Senão você vai entrar na média das pessoas e a pobreza está na média. Todo mundo que é pobre, ele faz só o que pede, só a minha obrigação. Tire essas palavras negativas da sua boca. Ai, não é minha obrigação. Ai, não sou pago para isso. Eu sei que, e outro sentimento de pobreza, ele vai agregando com outros sentimentos ruins, né? Negatividade, pessimismo, tristeza, tudo entrelaçado, esse sentimento de pobreza. Para a gente, eu acredito muito em energia. Se você quer ter um aumento de prosperidade financeira, você tem que elevar a sua energia. Positividade, ser proativo, isso eleva a sua energia, consequentemente, as pessoas te enxergam de maneira mais positiva e aí, com o tempo, a vida vai te encaminhando boas oportunidades e crescimentos financeiros. E o sexto passo é ler livros, né? Você precisa ter conhecimento, principalmente se você vem de uma família pobre, você deve ter muitas crenças negativas, que dinheiro não traz felicidade, que para que eu vou me esforçar tanto, enfim. Então ler vai te trazer conhecimento novo de fora da sua família, né? E esses são os 6 passos. Vou concluir a minha história também, não saia do vídeo ainda, hein, que eu tenho um último passo para você que ficou até aqui. Então, falei os passos, né? E aí esses passos nortearam toda a minha vida. Então, comecei a trabalhar com 12, e aí eu trabalhei de garçom, como eu falei, e aí eu comecei a namorar uma pessoa, e eu vi que o cunhado dela era representante. E ele tinha um carrão na época. E aí eu falei, nossa, eu tinha uma motinha, velha. Trabalhava de garçom, né? E aí eu perguntei, lembra de observar os bons exemplos? Aí eu falei, ô fulana, o que o teu cunhado faz? Ele é representante de tal empresa. Eu falei, que legal. E aí eu falei, bom, o que precisa um representante ser? Ele vai no lugar e tal. Então eu me imaginei na situação. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a procurar trabalhos de vendedor.
E aí eu comecei a trabalhar de vendedor numa empresa de bebidas. E aí eu trabalhei lá por um longo período. Depois eu me separei, conheci uma outra pessoa. E essa outra pessoa falava também de um ex-namorado. E esse ex-namorado, ele era propagandista médico. E ela falava muito desse cara. Aí eu falei, bom, deve ser bom esse negócio. E aí, olha só, observação. Aí eu fui atrás de saber como que eu fazia para ser propagandista. Eu já era vendedor de cerveja, né? E aí eu vi que a melhor maneira era como estagiário. E para isso precisava de faculdade. E eu não tinha faculdade. Ninguém na minha família tinha faculdade até então. E aí eu me matriculei numa faculdade, comecei a estudar. E aí eu consegui uma vaga de estágio. E aí eu consegui ser propagandista. Até hoje eu sou propagandista médico. Então, a minha vida, eu consegui sair daquela pobreza que eu tinha. E o propagandista médico, se você pesquisar, ele tem ganhos de 6 a 15 mil reais na média por mês, 10, 12, 8, varia muito. Mas já é um salário muito acima da média do brasileiro. Então, hoje eu me considero uma pessoa de sucesso, sim. Eu tenho faculdade, tenho pós-graduação, consegui comprar um apartamento, já estou quase quitando, tenho muito conhecimento. Meu sucesso que eu tenho não é só financeiro, eu me sinto totalmente fora daquela realidade da minha infância. Eu não consigo mais, às vezes eu passo lá onde eu morava e eu lembro, né, as situações e aquilo já não faz parte da minha vida. Eu realmente consegui sair daquela pobreza e hoje eu tenho uma vida muito melhor e quero também conquistar ainda muitas coisas. Então esses foram os passos. Para você que ficou até aqui